Naum, capítulo 2, a partir do verso 1, a santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: o destruidor avança contra você, Nínive, guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. O Senhor restaurará o resplendor de Jacó, restaurará o resplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos. Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpago. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando, correm para a muralha da cidade para formar a linha de proteção. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Está decretado: a cidade irá para o exílio, será deportada. As jovens, tomada como escrava, bate no peito. O seu gemer é como o arrulhar das pombas. Nínive é como um açude antigo cujas águas estão vazando. Abre aspas. Parem, fecha aspas. Eles gritam, mas ninguém sequer olha para trás. Saqueiam a prata, saqueiam o ouro, sua riqueza não tem fim, está repleta de objetos de valor. Devastação, destruição, desolação, os corações se derretem, os joelhos se vacilam, todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. Onde está agora a toca dos leões? O lugar em que alimentavam seus filhotes, para onde iam o leão e os leãozinhos sem nada temer? Onde está o leão que caçava e bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas e enchia suas covas de presas e as suas tocas de vítimas? Verso 13 e último: estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o título: um dia de alegrias e de tristezas. Um dia de alegrias e de tristezas. Mas antes de introduzir e de expor verso a verso, palavra por palavra, eu gostaria de mais uma vez ter um tempo de oração com vocês. Se você puder aqui ou em casa, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é mais conveniente, mas aquilo que está no seu coração. Aquilo que o Senhor quis ao inspirar o profeta Naum nesses sagrados escritos. Senhor, como precisamos aprender mais sobre o juízo final que se aproxima. Entendermos que será um dia de alegria para uns, e glória a Deus por isso, mas também será um dia de tristezas para outros, e que o Senhor tenha misericórdia. Que os olhos espirituais meu e dos meus irmãos possam ser abertos nesta noite, e possamos mais aprender sobre esse grande dia. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui ou em casa, agora ou posteriormente, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da tua palavra, mas sim, Senhor, praticantes dela, no nome de Jesus. Um dia de alegria e de tristezas. Um dia de alegria e tristezas. Meus irmãos, como que está seu dia? Como que está a sua semana? O seu início de ano? Você tem vivido dias, semanas alegres? Ou dias e semanas tristes?
Uma realidade que nós temos, como ser humano que somos, é que as alegrias e as tristezas vêm e vão. Todas as pessoas vivem nesta terra alegrias e tristezas. Mas o que eu quero te alertar, mediante o texto sagrado de hoje, é que chegará o tempo aonde o ser humano viverá e experimentará ou uma alegria eterna ou uma tristeza eterna. O aguardado e o temível dia do juízo final, ele chegará. Ele chegará na minha, ele chegará na sua vida. E esse dia será marcado por tristeza de um lado e alegria por outro. Alegria dos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eles serão salvos da ira vindoura. Mas tristeza para todos aqueles que rejeitaram a Deus. Para todos aqueles que escolheram os seus prazeres pecaminosos, ao invés de escolher o Deus Todo-Poderoso. Nesse texto de hoje que nós lemos e analisaremos, nós temos a promessa da queda da cidade de Nínive. Uma cidade sanguinária, uma cidade promíscua, uma cidade pecadora, uma cidade que por causa dos seus prazeres, ela rejeitou a Deus. Uma cidade que teve a oportunidade de arrependimento, quando Deus enviou o profeta Jonas para lá. E eles até responderam de maneira certa, e eles se renderam, e eles se arrependeram, e eles deixaram seus pecados. Mas depois de algum tempo, assim como muitos de nós, eles voltaram para as velhas práticas, eles voltaram para o pecado, eles voltaram a rejeitar a Deus. Como nós falamos no primeiro sermão, e se você não assistiu, eu te convido a assistir. O livro de Naum, ele é de alguma forma uma prévia do que acontecerá no juízo final. Nós vimos no primeiro sermão que Deus é proteção para uns, mas Ele é destruição para outros. E hoje nós veremos que Deus é alegria para uns e tristeza para outros. Que este dia será um mix de sentimento. Vai ter um lado alegre, um lado triste, um lado protegido e um lado destruído. No capítulo 2 que temos sobre nós temos Naum retratando a tristeza que é a queda da cidade de Nínive. Mas em contrapartida, não sei se você reparou, porque é somente um verso que fala sobre isso, nós temos também uma alegria nesse texto. No verso 12 nós vemos a alegria do povo de Israel, porque um inimigo que o feriu por muito tempo, um inimigo que infelizmente deu muito trabalho para ele, agora está destruído. Tudo que acontece aqui nos remete ao juízo final. E analisando esse capítulo, nós iremos aprender lições valiosas para a minha e para a sua vida. Como falamos no primeiro sermão, e eu quero recapitular. O livro de Naum, ele é um refrigério para os corações que sofrem injustiça. Porque em muitos momentos nós sofremos injustiças e perguntamos para Deus, e aí? Deus, Ele vai ficar prosperando sendo alguém justo? Ele vai continuar enriquecendo ou ganhando enquanto de alguma forma eu estou perdendo? E esse livro mostrou no capítulo 1, mostrará no capítulo 2 e no capítulo 3, que toda injustiça um dia será condenada. Chegará um dia daqueles que se alegraram mediante a dor do outro chorar. Aqueles que supostamente ganharam mediante uma injustiça, eles irão se arrepender, mas serão tarde demais. Esse dia será o dia da tristeza dos injustos, mas será o dia da alegria dos justos. A conta para os injustos chegará, e o refrigério para os justos também chegará. Então que esse sermão de hoje ele possa nos levar a uma direção, a caminharmos de forma correta com Deus, para que quando o dia do juízo chegar, eu e você possamos experimentar a alegria e não tristeza. Algo que me chama a atenção antes da gente voltar para o verso 1, na leitura do livro do profeta de Naum, e não pode perder de vista isso, é que o profeta Naum, ele profetiza contra Nínive e o império assírio, quando eles estavam no seu apogeu, quando eles estavam de forma grandiosa, consolidada. Ele tinha todo o estabelecimento, e o profeta Naum, ele profetiza nesse tempo.
Por que eu falo isso? Porque falar sobre algo a alguém quando está caindo é fácil. Todo mundo aparece aí, os profetas, de quando acontece o caso, aí é fácil. Uma coisa é Naum ter falado anos antes. Naum ter falado algo que os seus ouvintes com certeza o ridicularizaram. Como assim eu, o Império Assírio? Como assim eu, a cidade grandiosa de Nínive, nós vamos cair? Não, nós estamos há milênios de pé, não tem como a gente cair. Mas Naum, ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz daquele que é dono do templo. Ele ouve a voz daquele que é todo poderoso. Ele ouve a voz daquele que sabe do nosso futuro. E ele então, usado por Deus e falando a palavra de Deus somente, ele fala para Nínive e para o Império Assírio: vocês cairão. A sentença foi dada, a conta dos seus pecados chegou. E o profeta mostra para essa cidade que em breve iria acontecer. E a história afirma que no ano de 612 a.C., o Império Babilônico destruiu Nínive, destruiu o Império Assírio. Meus irmãos, nós estamos falando de um Deus que é o dono do tempo. E assim como talvez esses ouvintes ridicularizaram a mensagem de Naum, achando que era impossível eles serem destruídos. Talvez você ouve mensagens como essa e fala assim: não, o juízo final é uma história da carochinha. Não, eu não quero saber de o que eu vou fazer da minha vida para viver a eternidade. Não, pastor, eu quero saber as chaves para eu viver uma vida próspera nesse mundo, para eu adquirir, para eu isso, para aquilo. Mas uma hora vai chegar para você. E o que me tranquiliza o meu coração, seja você aqui ou em casa, que ouvir esse sermão até o final, você pode fazer o que você quiser, você é livre, mas você vai ter ouvido o Evangelho, e vai ter ouvido do que virá de forma vindoura, e quando chegar, todos vocês se lembrarão desse dia. Voltemos para o texto, e o verso 1, somente a parte A diz assim: o destruidor avança contra você, Nínive. Só até aqui. Aqui nós temos, meus irmãos, o destruidor avançando. Deus é o destruidor, e ele avança contra Nínive. E meus irmãos, quando o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, ele se posiciona, ai daqueles que estão em sua frente. Aqueles que estão na frente do Todo-Poderoso destruidor que avança, ele só pode experimentar um sentimento: a tristeza. Deus, ele mostra através do profeta, lá no capítulo 1, que a conta dos pecados de Nínive chegaria, e aqui ele mostra que chegou. Os assírios, eles destruíram muitas nações, inclusive Israel. Eles espalhavam os israelitas pela face da terra. Agora, eles serão espalhados. Como eu falei, em agosto de 612 a.C., Nínive e o Império Assírio foi destruído. Ele desmoronou. O destruidor passou o carro sobre ele. Meus irmãos, o que eu quero falar para vocês é que nenhuma alegria dura para sempre. Principalmente as falsas alegrias que o mundo pode e te promete proporcionar. Nínive fez muitas pessoas se entristecer mediante uma alegria que ele vivia, mas agora ela ficou triste. Alegria que segundos de prazeres pecaminosos pode proporcionar não se compara com uma eternidade de condenação. Deus, ele é o destruidor, e ele avança contra Nínive por causa dos pecados de Nínive, por causa da rebeldia desta cidade. Eu te pergunto, meus irmãos, vamos começar a refletir de maneira sincera. O destruidor está avançando, e olhando para a nossa vida, e comparando com Nínive, e com a atitude do destruidor de avançar, o avanço de Deus ao nosso encontro, é para a nossa alegria ou para a nossa tristeza? É para a nossa proteção ou é para a nossa destruição? Se você tem vivido uma vida conforme Ele quer, descanse, você vai se alegrar. Descanse, você será protegido.
Mas se você tem vivido uma vida que não agrada o seu coração, uma vida como a vida de Nínive, rebelde, pecadora, promíscua, o que te espera é a destruição. O que te espera é a locomotiva divina passar por cima de você. Meus irmãos, esse texto quer nos mostrar que as alegrias desse mundo não são eternas, que os prazeres desse mundo são passageiros, que uma hora a conta chega, por mais que pode demorar algum tempo. O Império Assírio ficou de pé por muitos anos. Historiadores falam de milênios, talvez 2 milênios de hegemonia, de ser, meu Deus do céu, de ter, de alguma forma, esse apogeu mesmo, a palavra que eu queria falar, não estou conseguindo falar, mas de ser estabelecido, de ser intocável. Eles eram, mas uma hora chegou. Talvez você ache que é intocável, talvez você ache que nada nem ninguém pode te tocar. Mas, meus irmãos, se você for sincero, você sabe que um vírus microscópico pode nos derrubar. Que algo pequeno, você já viu acontecer do seu lado, ou talvez até com você, e Deus fez um milagre, pode nos derrubar. Nada se compara com ter Deus conosco. O dia do juízo final, ele será o dia que o destruidor irá avançar contra os ímpios. E aí o verso 1 continua, e ele diz assim: guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. Aqui nos dá uma pergunta, nos traz uma pergunta: será que é impossível resistir a Deus? O profeta, ele de forma irônica, convida a cidade de Nínive a se refugiar. Nós sabemos que é de forma irônica porque é impossível fugir de Deus. É impossível tentar se refugiar ou resistir a Deus. Meus irmãos, Nínive tinha fortalezas, Nínive tinha vigilância, tinha resistência, tinha força, tinha um poderio militar muito grande, mas tudo isso era inútil quando nós estamos falando que eles estão perante o Deus que é onipotente, o Deus que é o Senhor dos Exércitos. O dia da tristeza tinha chegado para esse povo, que em muitos momentos tinha feito outros povos chorar. Eu quero que você reflita, que nada que você desenvolva, nada que você acumule nessa terra, será capaz de te livrar das mãos de Deus no juízo final. Você pode ter dinheiro, meu irmão, você pode ter conhecimento, você pode ter fama, mas se você permanecer como inimigo de Deus, não tem outro desfecho para a sua vida, a não ser a destruição, a não ser a tristeza, como foi para a cidade de Nínive. No dia do juízo final, será um dia onde os acúmulos dos homens virarão palha. Eles tinham tudo aqui, então eu vou me refugiar. Mas quem consegue resistir a Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Meus irmãos, eu e você temos que entender o Deus ao qual nós supostamente cremos. Na semana passada a gente aprendeu um pouco mais dele, de um lado que talvez nós não conhecemos, um Deus que se ira contra o pecado. E eu e você temos que entender que não dá para fugir, que não dá para resistir a Deus. Perante a figura de Deus, sabe o que a gente tem que fazer? Se render, entregar tudo nas mãos deles, saber que a vontade dele é melhor do que a nossa. E aí no verso 2 nós temos um único verso de alegria, que diz assim: o Senhor restaurará o resplendor de Jacó, restaurará o resplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Aqui nós temos o Deus que proporciona alegria. Deus iria mudar a sorte de Judá. Ele iria levantar o seu olhar triste de um povo que sofreu muito na mão dos ninivitas, dos assírios. E agora, e por que Deus iria de alguma forma levantar e trazer alegria para eles? Porque agora Deus vai julgar o inimigo do seu povo. Deus vai julgar os ninivitas. E a sentença do julgamento é destruição. Então Judá
teria sua alegria restaurada, porque um inimigo seu foi vencido. Meus irmãos, existirá em nossas vidas um dia muito alegre, um dia onde os nossos inimigos serão vencidos. Os nossos inimigos não são pessoas, e sim Satanás, e sim a morte, que tanto nos entristece, não com a nossa partida, principalmente nós que estamos em Cristo Jesus. Nós vamos junto, vamos embora, Senhor quer nos levar, mas quando um ente querido morre, quando alguém que a gente ama morre, faz uma falta. Então, no dia do juízo final, será um dia onde Satanás e a morte serão lançadas num lago de fogo e enxofre, junto com aqueles que não estão escritos com seu nome no livro da vida. Então, o inimigo das nossas almas serão vencidos. Assim como os inimigos de Judá seriam vencidos, e proporcionou alegria para ele, quando o nosso inimigo for vencido, nós iremos nos alegrar para sempre. Algo que me chama a atenção ainda nesse verso, é que somente Deus pode nos proporcionar alegria, e ele diz assim: o Senhor restaurará o resplendor de Jacó. Mas irmãos, tem muitas coisas que o dinheiro pode comprar, e de alguma forma o dinheiro pode sim proporcionar alegria, mas tem coisas que o dinheiro não consegue comprar, como essa alegria. Qual alegria, pastor? A alegria da salvação. Somente Deus pode salvar, seu dinheiro não pode. Somente a fé em Cristo Jesus e a rendição a Ele e a vida entregue a Ele que pode salvar da ira eterna, e não o seu dinheiro. É isso que nós temos que entender. É somente Deus que proporciona uma alegria verdadeira, e esse Deus a qual nós cremos, Ele venceu a morte, Ele pagou o preço do meu e do seu pecado, por isso que nele nós nos alegramos eternamente. Entenda isso, meus irmãos, nem toda tristeza dura para sempre. Existirá uma alegria verdadeira, uma eterna alegria, o dia que Deus nos proporcionar isso, o dia que Deus subjugar os nossos inimigos, o dia que muitos vão chorar, mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós vamos nos alegrar. Creia em algo, o dia do juízo final será o dia de alegria para todo aquele que crê em Jesus. Descanse nisso, confie nisso, espere nisso. Mas no verso 3, 4 e 5 diz assim: os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos, os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha, agitam-se as lanças de pinho, os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões, parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpago. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando, correm para a muralha da cidade para formar a linha de proteção. Esses versos, nós vemos a preparação para a batalha. Olha, meus irmãos, a ousadia dos ninivitas, eles estão se preparando para de alguma forma tentar resistir a Deus. A cegueira espiritual do homem é tanto, que ao invés dele se render a Deus, ele tenta resistir a Deus. Será que esse é seu diagnóstico? Você sabe que você está errado, mas você ainda insiste em resistir a Deus. Você prefere fazer a manutenção do seu pecado, permanecer no seu orgulho, ao invés de se arrepender e entregar toda a sua vida a Deus. Os ninivitas resistiram até o final, mas o que eu quero que você entenda, o que eles entenderam só depois, é que é impossível resistir a Deus. Toda batalha contra Deus é uma batalha perdida, meus irmãos, é impossível. Os inimigos de Deus já são e já foram vencidos, e essa informação tem que te levar a você, resistidor divino, a se render a Deus, a falar assim: amém, Senhor, eu desisto de lutar contra você, eu desisto de enfrentar você, porque eu sei que eu vou ser derrotado, então eu descanso no Senhor. O dia do juízo final, meus irmãos, será um dia de tristeza para aqueles que escolheram numa vida terrena resistir a Deus. Meus irmãos, pare de resistir a Deus, se renda a Deus.
reconheça a Deus, que hoje seja um marco na sua vida de mudança de vida. Mas esse verso aponta, sabe para quê? Para as pessoas que tentam se preparar quando não existe mais tempo. Meus irmãos, a volta de Cristo será o fim de todas as possibilidades. Nós, em Cristo Jesus, como protestantes que somos, nós não cremos em purgatório, nós não cremos em reencarnação, nós cremos no que o autor aos Hebreus diz: a morte vem e vem o juízo, não tem segunda chance, não tem repescagem, é aqui ou agora, é como nós vivemos aqui que definirá o nosso futuro. Nós fizemos uma exposição de Mateus, no livro todo, o primeiro, do começo ao final, 91 sermões, e no Mateus capítulo 25, nós vimos que as virgens nécias tentaram buscar azeite tardiamente, e elas ficaram para fora, e elas perderam o noivo. Meus irmãos, quando a trombeta tocar, quando a morte bater na sua porta, quando Jesus voltar, não existirá tempo para se preparar. O tempo de você encontrar Jesus é hoje. O tempo de você reconhecer Jesus é hoje. O tempo de você deixar os seus pecados, a sua rebeldia é hoje. O tempo de você se reconciliar e voltar para Jesus é hoje. O tempo de arrumar a casa é hoje. Porque o dia do juízo final não existirá mais possibilidades. Mas o verso 6 continua e diz assim: as comportas dos canais são abertas, o palácio desaba. Aqui nós temos a queda do palácio da cidade de Nínive. Nínive, ela perde o seu palácio, mediante o avanço do destruidor, verso 1, Nínive começa a ser destruída, o dia de tristeza chegou para essa cidade. O dia do levantar da ira de Deus, será o dia de Deus destruir as coisas que para os homens são muito valiosas. Para um rei, para um governador, o palácio é um status de poder, de autoridade, mas Deus está mostrando que Nínive e seus palácios seriam destruídos. Meus irmãos, é desse Deus que nós estamos falando, é esse Deus que nós cremos. O dia do juízo final será um dia onde os poderes desse mundo serão destruídos e destronados. Eles não prevalecerão. Tudo aqui que o homem coloca o seu valor, e nós vamos falar daqui a pouco sobre o dinheiro, vai ruir e não vai ter utilidade nenhuma. Vai ser um dia de completa tristeza. Mas olha o que o verso 7 diz, você está acompanhando? Está decretado. A cidade irá para o exílio, será deportada. As jovens tomadas como escrava, bate no peito, seu gemer é como o arrulhar das pombas. O decreto divino, meus irmãos, quando Deus decreta, já era. Deus decretou a destruição de Nínive, Deus decretou que eles seriam exiliados, Deus decretou que os seus jovens seriam escravos, e eles, mediante essa calamidade, iriam gemer de tristeza. O que eu quero te alertar mediante esse verso, que ninguém consegue fugir do decreto divino, e Ele que diz, e não o pastor Jean ou a igreja de Batista Lagoinha, que salvará todo aquele que nele crê, mas que condenará todos aqueles que o rejeitaram. O decreto divino está estabelecido, como igreja nós temos. O que eu e você temos que entender é de qual lado nós estamos. Porque assim como Ele condenou Nínive, Ele condenará os ímpios. Será um dia de muito choro, o dia do juízo final, o dia que as tristezas vão chegar, porque o decreto já está estabelecido. O verso 8 continua e diz assim: Nínive é como um açude antigo, cujas águas estão vazando. Só até aqui. Nínive é como um açude. Essa figura, meus irmãos, é marcante, muitas vezes utilizada para retratar a grande população que tinha a cidade de Nínive, e da sua grande prosperidade. Um grande açude é algo próspero, mas agora, mediante a destruição do destruidor, que é o nosso Deus,
ela está secando. Ela era grandiosa, mas ela está ruindo. Meus irmãos, nada que possamos construir sem Deus e sem os princípios de Deus durará por muito tempo. Você sabe o que eu me comparo? As coisas que nós construímos sem Deus e sem os princípios de Deus, é como construir um castelo na areia. Ele pode estar lá muito bonito, porque talvez foi um artista que fez, mas daqui a pouco vai vir o vento, vai vir a água, vai vir a chuva, vai vir as pessoas, e facilmente ele será destruído. Se você for um pouco honesto, e refletir um pouco na sua vida, você sabe que Deus já destruiu muitas coisas na sua vida, destruiu coisas que você levantou sem Ele, destruiu coisas que você levantou sem os princípios dEle, e Deus, por te amar, Ele destruiu. E é isso que esse verso nos mostra. Meus irmãos, nenhuma influência, nenhum poder será capaz de livrar qualquer pessoa do dia da ira de Deus. Nínive, como um açude, está se esvaziando. O dia do juízo final será o dia das grandezas humanas caírem. Tudo que o homem idolatra, tudo que o homem coloca sua confiança, vai ser um dia de ruir, porque o destruidor irá avançar. Mas olha o que, mediante o que está acontecendo, a reação dos ninivitas, verso 8, parte B. Parem, parem, eles gritaram, mas ninguém sequer olha para trás. Nós temos aqui o desespero de Nínive. A destruição do destruidor era tão grande que os ninivitas pediram para que chegue ao fim, mas o clamor deles não é atendido. Sabe o que marcará o dia do juízo final? Marcará o dia do desespero dos infiéis a Deus. Eles clamarão nesse dia por misericórdia, mas a misericórdia de Deus não estará mais disponível, e o seu desespero então será em vão. Eles tiveram oportunidade de receber a misericórdia de Deus em toda a vida deles, mas eles rejeitaram. Mas quando a destruição bateu na sua porta, eles clamaram, mas ela não estava mais disponível. Meus irmãos, o dia da tristeza está chegando na sua vida. Para você que infelizmente não está em Cristo Jesus, para você que não tem caminhado conforme os seus caminhos, para você que não tem guardado os seus preceitos. Mas a pergunta que eu te faço como pregador do Evangelho, é se você clamará pela misericórdia de Deus hoje, e pedirá perdão pelos seus pecados, ou se você esperará o juízo final. Se você clamará pela misericórdia e graça do Senhor hoje, e hoje eu te garanto que Ele te perdoará, independente dos seus pecados, da quantidade deles, do grau dele, Deus te perdoa. Mas existirá um momento que não estará mais disponível. Existirá um momento que nós vamos procurar e nós não iremos achar. Existirá um momento do juízo final, que será o fim das possibilidades. Meus irmãos, o que você fará? Clamará por misericórdia hoje ou no juízo final? Porque todos clamarão um dia, mas um dia vai ser tarde demais. Filipenses traz uma realidade, capítulo 2, que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ali não está falando de universalismo, porque não existe isso. Isso é uma doutrina errônea, satânica, que não é de Deus, que fala que no fim todo mundo vai ser salvo. Isso não existe. Ali está falando que todos vão confessar e se render a Deus. Mas como é isso então, pastor? Todos vão confessar e render a Deus, mas um de maneira alegre, outro de maneira triste. Como assim? Eu e você, em Cristo Jesus, nós vamos: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos fazer assim. Mas os outros, os ateus, os que não creem, os que falam: ih, esse pastor aí está querendo me botar medo, eles vão falar assim: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Será tarde demais. Todos irão confessar, mas uns com alegria, outros com tristeza. Todos irão clamar por misericórdia. Uns hoje, como eu preciso de todo dia dela. Uns vão querer viver dessa forma, rejeitando a Deus, mas um dia vão clamar: será tarde demais. Meus irmãos, esse verso nos lembra um dos textos que, em várias oportunidades, a palavra, quando fala do juízo final, que o autor bíblico fala assim:
e haverá choro e ranger de dentes. É porque é isso, em meio a conta chegar, e vai chegar, muitas pessoas vão tomar atitudes desesperadas, assim como os ninivitas tomaram mediante o juízo sobre a vida deles. O dia do juízo final será um dia de desespero nas pessoas. Verso 9 continua e diz assim: saqueiem a prata, saqueiem o ouro, sua riqueza não tem fim, está repleta de objetos de valor. Aqui nós temos o saque sofrido pelos ninivitas. Deus saqueou o dinheiro dos ninivitas. Os ninivitas tinham adquirido o dinheiro de forma errônea, oprimindo e subjugando outros povos de forma injusta, incluindo o povo de Deus, incluindo Israel. Mas agora, com o destruidor avançando contra eles, quando Deus, o Senhor dos Exércitos, se levantando contra essa nação pecadora, eles perderam tudo. Meus irmãos, o acúmulo de ouro, o acúmulo de prata, o acúmulo de bem, o acúmulo de objetos de valor, não foi capaz de resistir à ira de Deus, não foi capaz de parar o braço do destruidor. O dinheiro não foi capaz de proporcionar uma alegria verdadeira e duradoura, e sim, o que restou foi tristeza. O dinheiro, no máximo, ele te proporciona uma alegria momentânea, mas somente Cristo Jesus pode te proporcionar uma alegria eterna. O dinheiro que você tanto almeja acumular, ele não vai te proporcionar verdadeira e duradoura alegria, pois quando o juízo final chegar, você vai ver que seu dinheiro não consegue comprar lugar no céu. Em muitos momentos o dinheiro afasta você do céu. Em muitos momentos, por causa de Mamon, você deixa o nosso único e verdadeiro Deus, o Deus triuno. Em muitos momentos, você pede bênção financeira para Deus, e Deus te dá porque Ele é bom, e você abandona a Deus por causa da bênção. Mas dinheiro nenhum consegue comprar salvação. A igreja, por muito tempo, de forma errônea, tentou vender lugar no céu, distorcendo a Bíblia, calando ela, e falava para os fiéis: compra aqui um pedaço. Mentira. Porque só pode ser salvo aquele que crer no Senhor. A salvação é individual, intransferível. Eu consigo me salvar, e você se salvar. Ninguém consegue salvar o outro. Estou tentando te levar para a salvação, mas a escolha é sua, a atitude é sua. E meus irmãos, o dinheiro não vai te proporcionar a salvação. Você tem dedicado a sua vida para Ele. Você tem deixado o Senhor e a igreja do Senhor por causa dEle. Mas você verá que você se dedicou para Mamon em vão, porque Mamon não consegue te livrar da ira de Deus. Meus irmãos, o dia do juízo final será o dia que nós veremos com os nossos próprios olhos que o que nós acumulamos na terra, principalmente o dinheiro, é irrelevante para a nossa salvação. Vai ser o dia da ficha cair, mas vai ser tarde demais. E eu então, antes desse dia chegar, assim como Naum, eu estou tentando te alertar. Não estou falando para você ser um preguiçoso. A Bíblia fala que o preguiçoso não deve comer. Você tem que ser um trabalhador, você tem que honrar o Senhor. Mas você não tem que dedicar a sua vida por causa de dinheiro. Você tem que dedicar a sua vida por Deus. Não é nem a igreja não, é por Deus. Consequentemente vai passar pela igreja, porque nós somos a igreja de Deus. Mas é por Deus que você tem que dedicar a sua vida. É por Deus que você tem que gastar a sua vida. E muitos gastam por Deus Mamon, mas não gastam por Deus Todo-Poderoso. Muitos fazem renúncias, loucuras, esforços por causa de dinheiro, mas não movem uma palha por causa de Deus. Meus irmãos, eu e você temos que entender de uma vez por todas que o dinheiro não consegue nos salvar da ira de Deus. Mas meus irmãos, olha o verso 10. Devastação, destruição, desolação, os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem, os rostos de todos empalidecem. Aqui nós temos o terror da destruição. A cidade de Nínive, meus irmãos, ela está aterrorizada com tamanha destruição. Os corações estão desesperados, os corpos estão tremendo, a tristeza está nos olhos e nos rostos dos habitantes desta cidade. Uma grandiosa destruição gerou temor para esses corações. O dia do juízo final chegará, e será o dia do desespero.
Será o dia que a tristeza tomará o coração daqueles que brincaram com Deus, aqueles que abusaram da graça de Deus, aqueles que viraram as costas para Deus. O dia do juízo final será de alegria para uns e tristeza para outros, conforto para uns e desconforto para outros, tranquilidade para uns, mas desespero para outros. Descanso para o Filho de Deus lavado e remido pelo sangue, que vive segundo os seus preceitos, e desespero para o ímpio, que escolheu os prazeres, que escolheu o pecado, que escolheu o mundo e rejeitou a Deus. E aí, o profeta e Deus perguntam no verso 11 e 12, algumas perguntas irônicas, 3 perguntas especiais. Ele diz assim: onde está agora a toca dos leões? O lugar em que alimentava os seus filhotes, para onde ia o leão, e aleou os leãozinhos sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas, e enchia as suas covas de presas e as suas tocas de vítimas? O profeta faz uma pergunta irônica. Ele faz 3 perguntas para esse povo, perguntando aonde estavam os leões de Nínive. Algo que aponta para o poder e a destruição da cidade sanguinária. Os leões simbolizavam isso, porque o leão, sim, ele é o rei da selva, ele é aquele que tem autoridade ali, soberania no reino animal. E aí ele traz a figura do leão para mostrar que Nínive, ela deslacelava todos os seus inimigos, ela acabava com a vida de todos eles. E aí, de maneira irônica, como o destruidor foi atrás dela e acabou com ela, ele pergunta: cadê os seus leões? Cadê o seu poder? Nínive, cadê a sua força? Ele está falando que agora que eles estão destruídos, agora que Nínive caiu, não é a Nínive que pertence os leões devoradores. Sabe por quê? Porque o leão da tribo de Judá se levantou e destruiu Nínive. Meus irmãos, não existe poder maior do que o nosso Deus. Não existe nada nem ninguém que se compara com o braço do Onipotente. Ah não, a Rússia, ah não, Estados Unidos, ah não, o Brasil, ah não, isso, aquilo, tem armas, tem isso, tem aquilo. Nada se compara com o Criador de tudo, com o sustentador de tudo, com o consumador de tudo. Ele é onipotente, Ele é poderoso. Por isso que Nínive, mesmo sendo conhecida na sua época, por matar, por destronar, por acabar com seus inimigos, agora ela está destruída, porque o leão da tribo de Judá se levantou contra ela, o destruidor foi, a conta dela chegou. As injustiças serão pagas. A cidade que fazia várias vítimas, como eu citei no sermão passado, eles faziam com seus inimigos, e colocavam anzóis na boca deles, e arrastavam ele na cidade. Eles atravessavam vergalhões na boca deles, e deixavam eles pendurados. É desses sanguinários que nós estamos falando, e a conta para eles chegou. Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, a força que você tem hoje, e talvez você tenha usado para fazer o mal, talvez você tenha explorado pessoas, machucado pessoas, ela não vai ser capaz de te livrar da ira de Deus. Talvez você não é preso porque você tem dinheiro e você paga propina. Talvez você não é preso porque você conhece as pessoas do judiciário e consegue se safar. Talvez você não é pego porque você dá os seus jeitos aqui nessa terra. Mas o que eu quero te falar é que você não escapa da mão do Todo-Poderoso. As injustiças que você fez, se não for arrependida, serão cobradas por Deus. Assim como Ele não se esqueceu das injustiças que Nínive fez. E o tempo da retribuição chegou. O dia do juízo final será o dia em que a retribuição da maldade será feita. E o último verso, verso 13, diz assim: estou contra você, meu Deus, declara o Senhor dos Exércitos,
Queimarei no fogo os seus carros de guerra, e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Aqui no verso 3, nós vemos, poderia ser o título desse sermão: quando Deus é contra nós. Eu sempre uso Isaías de forma contrária, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém consegue. Mas e se Deus for contra nós, meus irmãos? Quem será por nós? Estou contra você. Aqui nós temos o segredo real da queda total e final de Nínive. Qual que é? Deus ser contra ele. O confronto com Todo-Poderoso, com Deus da aliança de Israel, é fatal para o império assírio. Deus deixa claro para os assírios: olha, eu estou contra você. Não existe sentença pior, meus irmãos, do que Deus virar e falar: eu sou contra você. Deus queimaria o poderio militar dessa cidade, Deus acabaria com essa força, Deus destruiria eles completamente. A conta da rebelião e da infidelidade chegou para esse povo. Deus é a favor ou Deus é contra você? E talvez você pergunte: mas pastor, como aí? Me ajuda aí. Você é capaz de responder essa pergunta. Deus, Ele é a favor dos seus. Ele é a favor daqueles que têm aliança com Ele. Ele é a favor daqueles que são fiéis a Ele. Mas Deus é contra os infiéis. Deus é contra aqueles que se rebelam contra Ele. Deus é contra aqueles que abusam da graça de Deus. Quem é você? Você vai poder responder se Deus é contra ou se Deus é a favor de você. Nínive, meus irmãos, será destruída, pois Deus é contra ela. E se Deus for contra você, o mesmo desfecho te espera. Não tem outra coisa a não ser isso. Algo que me chama a atenção aqui é quando ele diz que, no finalzinho, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Aqui nós temos o fim dos mensageiros. A Síria, ela gostava de intimidar os seus adversários para obter o que ela queria. Então ela colocava pressão neles, para ela obter sem precisar guerrear. E ela então botava tributos pesados, elas ameaçava. Mas se precisasse, aí sim, eles iriam guerrear, e eles fulminavam os seus adversários. Mas aqui Deus está mostrando claro, que não vai existir mais Nínive, que não vai existir mais o Império Assírio, que não vai existir mais mensageiro. Eles tiveram a retribuição. O leão de Nínive foi derrotado, porque o leão da tribo de Judá, o Senhor assumiu o controle. Ele tinha sido ofendido porque o seu povo foi ferido, mas agora Deus traz retaliação. Nínive não mais saqueará os outros povos, não mais exercerá domínio sobre os povos vizinhos. A sua população morrerá de incêndio, seria cortada a espada. Meus irmãos, o dia do juízo final será um dia de alegria e de tristezas. Alegria para aqueles que Deus é por eles, tristezas para aqueles que Deus é contra eles. E aí, meus irmãos, Deus é o que para nós? A favor ou contra? O seu estilo de vida que responderá esta pergunta. E para a gente finalizar, 3 breves aplicações para mim e para você. A primeira dela, um recado para você que não crê em Jesus e que não vive conforme Ele quer. Se você permanecer desse jeito, o dia da tristeza vai chegar na sua vida. Hoje você talvez até pode se alegrar nos seus pecados, pode até comemorar, mas eu te falo, um dia você vai chorar. Se arrependa dos seus pecados hoje e se renda de todo o seu coração a Deus. Segunda aplicação, para você que crê em Jesus, para você que vive uma vida conforme a vontade dEle. O dia de uma imensa alegria chegará na sua vida. Essa dor que você está passando, cristão, ela não durará para sempre. Já diz o poeta, toda dor é por enquanto. Em Cristo Jesus nós vamos sentir dores, sim, aqui nesse mundo. No mundo tereis aflições, mas existirá o fim da dor, que será na eternidade.
Então descanse em Deus, confie em Deus. Se alegre, pois a dor, ela pode estar aqui no presente momento, mas ela não será eterna. Se alegre porque as injustiças que nós sofremos serão julgadas e eles serão condenados. Se alegre porque existe um Deus que julga os seus. Mas terceira e última aplicação. Se hoje fosse o juízo final, o que você experimentaria? Alegria ou tristeza? Eu creio que você já aprendeu o que cada um vai experimentar. Quem vai experimentar alegria e quem vai experimentar tristeza. Eu espero do fundo do meu coração que você experimente alegria, que você se renda a Jesus, que você viva uma vida totalmente a Ele. Porque todos vocês que talvez, tristemente, alguns nesse auditório, alguns em casa, vão continuar até o final da sua vida sendo rebelde, vocês vão experimentar essa tristeza, e você se lembrará desse dia, dia 10 de janeiro de 2025, onde eu tentei te alertar, para você se render ao Senhor Jesus, e não experimentar essa riqueza, essa tristeza. Mas infelizmente, talvez você escolheu permanecer nos pecados e nos seus prazeres ilícitos. Meus irmãos, eu espero do fundo do meu coração que você tenha entendido, refletido e aprendido sobre Naum capítulo 2, sobre um dia de alegrias e de tristezas, e que sua vida nunca mais seja a mesma, e que você viva uma alegria abundante que somente Cristo Jesus pode te proporcionar, no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.